Bom dia, pessoal. Meu nome é Michel Piper, eu sou estatístico formado aí na URGS em 2004, fazem 13 anos já. A professora Luciana me contatou para eu falar um pouquinho sobre a minha área de atuação como estatístico hoje. Hoje eu trabalho numa área de seguros aqui em Montreal, no Canadá. E eu vou falar um pouquinho para você sobre a minha carreira, vou falar um pouquinho como eu cheguei aqui e também vou falar um pouquinho do que eu faço aqui, embora seja algo recente, faz 2 meses que eu trabalho na área de seguros, então eu vou tentar dividir um pouco a minha história aqui com vocês e qualquer dúvida que vocês tiver, qualquer pergunta, pode me mandar um e-mail, a Luciana tem meus contatos, vou ter o prazer de responder para vocês, sem problema nenhum. Bom, eu me formei em 2004, aí na URGS, mas eu já comecei a trabalhar como estatístico em 2002, na Siqueira Campus, falando um pouco da minha carreira. Eu trabalhei na Siqueira Campus entre 2002 e 2009, na área de consultoria e treinamentos, dando coaching em Seis Sigma, Lean Six Sigma, e em cursos de estatística aplicada ao Minitab. Se eu não estou enganado, o Aldrey já deve ter conversado com vocês. Eu trabalhava junto com o Aldrey aí na Siqueira Campus, então ele já deve ter dado bastante detalhes do que a gente fazia lá. Mas foi onde eu comecei minha carreira, foi o que abriu minhas portas. Eu tive lá meio ano de estágio e em seguida fui contratado antes mesmo da minha graduação. A estatística é uma profissão muito em demanda, principalmente no centro do país, ali em São Paulo, mas inclusive em Porto Alegre sempre foi. E inclusive aqui no Canadá também. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre isso aí em seguida. Saindo em 2009 da Siqueira Campus, eu fui trabalhar na loja Renner com risco de crédito, do cartão de crédito das lojas Renner, onde eu era o responsável pelo monitoramento do modelo de credit score, de risco de crédito. Então, eu trabalhei lá 2 anos, então eu basicamente eu troquei, eu sempre tive interesse em conhecer outras áreas de atuação da estatística. Então, eu saí da consultoria no Minitab, fui trabalhar com risco de crédito com SPSS, onde a gente começou a trabalhar um pouco mais com programação. Era basicamente manipulação de base de dados e checagem, geração de relatórios e checagem dos modelos de risco de crédito. Essa experiência, depois de 2 anos, me abriu uma nova porta no Sicredi, no Banco Sicredi, que foi onde eu gostei também muito de trabalhar. Trabalhei lá por 2 anos e meio em risco de crédito, só que eu comecei a abrir um pouco mais meu leque de produtos. Comecei a trabalhar com cartão de crédito, empréstimo pessoal, cartão de crédito para pessoa jurídica, uh, financiamento hipotecário, financiamento rural. Então, os modelos, as ferramentas estatísticas basicamente não mudavam muito, os relatórios mudavam um pouco, porque variava de produto para produto, e às vezes tu era mais orientado a risco de crédito, ou seja, ser mais conservador na concessão de crédito, e às vezes você tinha que gerar uma base de dados para marketing, onde você procurava ser mais agressivo em relação ao crédito. Bom, e aí isso eu trabalhei no Sicredi até 2014 e aí foi quando eu vim para o Canadá. E por que eu vim para o Canadá? Na verdade foi um processo de migração que a gente começou em 2011. Eu e minha esposa, a gente migrou para o Canadá. E a província do Quebec, que é onde eu moro hoje, na cidade de Montreal, tinha algumas profissões prioritárias nesse processo de imigração, onde você acumula mais pontos e algumas profissões que estão em demanda têm alguns benefícios na hora da imigração. Ou seja, eles estão precisando de algumas profissões aqui, então eles dão de alguma forma, alguma facilitada no processo de imigração. No caso, você ganha mais pontos no processo de imigração. Você tem que atingir um score mínimo. E estatística sempre esteve entre elas. Então, aqui no Canadá, principalmente em Toronto, em Ontário, na província de Ontário, mas também aqui em Montreal, tem uma demanda muito grande por estatísticos em alguns setores. Então, por que eu vim para o Canadá? Foi por isso, porque estatística era uma profissão prioritária, eu apliquei para o processo, tive que estudar inglês, francês, bom, tinha que ser fluente nas duas línguas, acabamos indo para cá. Chegando aqui, minha primeira experiência como estatístico foi numa indústria farmacêutica,
mas a Quintiles. Por mais que seja uma indústria farmacêutica, eu trabalhei no setor de bioestatística, mas eu comecei a trabalhar basicamente com programação SAS, desenvolvendo programas no SAS para geração de tabelas e relatórios para os bioestatísticos. Eu comecei a entender um pouquinho mais da área, que de novo era uma área nova para mim, mas eu já tinha experiência de trabalhar com SAS no Sicredi. Então no Brasil eu trabalhei com Minitab, R também, mas mais Minitab, SPSS e SAS. E aqui o que se utiliza muito aqui praticamente, estou chutando aqui, mas imagino que uns 70, 80% das empresas que trabalham com estatística utilizam SAS. Então, minha experiência de 2 anos e meio como programador SAS no Brasil me abriu muita porta aqui. Comecei na Quintiles, trabalhei por 2 anos e me surgiu a oportunidade de trabalhar no TD Seguros, né? TD Seguradora aqui em Montreal. TD é uma companhia de seguros do grupo TD, Toronto Dominion Bank, que é meio que um benchmark. O TD é um benchmarking aqui no Canadá quando se trata em inovação e tecnologia de relacionamento com o cliente. Mas eu estou no setor então de seguros. O que a gente faz nos seguros? Eu vou tentar falar um pouco para vocês, tentar dar uma noção. Eu ainda tenho muito que aprender, eu comecei há 2 meses lá, então ainda tenho muito que aprender. Estou tendo muita novidade, mas basicamente eu estou dentro de um setor de TI, onde eu tenho que fazer validação de dados, consolidação de tabelas de dados, dados de clientes, dados de apólices de seguros, dados de contas bancárias, contas de seguros, porque cada conta pode ter mais de uma apólice de seguro, um seguro para casa, um seguro automóvel, um seguro para animal de estimação, então tem N tipos de seguros. E a gente é responsável por garantir que esses dados que a gente envia para outras áreas ou disponibiliza para outras áreas do banco sejam dados coerentes ou corretos. A informação de um cliente que eu mando para o marketing precisa contatar o cliente, essa informação tem que ser correta, então vai ser feita a ligação, vai ser enviada a mala direta, vai ser enviada e-mail, então essa informação a gente é o setor responsável, tem que garantir a qualidade da informação. Onde se usa estatísticos em seguros são basicamente em 3 áreas, essa que eu acabei de falar para vocês, que é onde eu trabalho hoje, onde se trabalha bastante dentro de TI com programação em SAS, garantindo a qualidade dos dados e base de dados, fornecendo base de dados para diferentes áreas, seja marketing, seja risco, seja planos estratégicos da companhia. Então, decisões muito importantes são tomadas com base nos dados que a gente fornece. Se investe milhões em alguns tipos de campanha com base nos dados que o setor de estatística ou o setor responsável pelas bases de dados fornece. Além disso, tem 2 outras áreas que eu acho muito interessantes e é onde eu quero chegar. Para mim, eu estou tentando entrar no setor financeiro, o setor de seguros ou bancário em geral, para começar a trabalhar um pouco mais com estatística. Hoje, basicamente, meu conhecimento de estatística é utilizado, mas eu não uso a estatística em si. Eu não gero relatórios, eu não estou usando modelos estatísticos, basicamente eu uso o meu conhecimento de programação em SAS. Sou um programador, como era anteriormente na Quintiles. Então, as outras 2 áreas que existem dentro do seguro, aqui pelo menos no TD, tá? Aqui em Montreal, são risco de seguro, onde se começa a utilizar modelos estatísticos mais avançados, inclusive regressão logística, para determinar risco de cada segurado, de cada cliente. Por exemplo, uma apólice de seguro residencial, dependendo da região que o cliente mora, isso pode representar mais ou menos risco de o banco tem que cobrir alguma perda. Por exemplo, uma inundação, um temporal, alguma coisa que gera uma perda muito grande para o cliente tem um seguro, o seguro vai lá e cobre, o seguro é o banco. Então, se o imóvel está situado numa região de mais risco, ou maior risco de roubo, embora aqui no Canadá praticamente isso não exista, mas risco de roubo,
ou enfim, algum outro tipo de risco, mais cara vai ser a pólice do cliente. Então é esse tipo de análise, você começa a usar mais modelos e você começa a rotular como se fosse um credit score, que eu já usava no Brasil, então o conceito é similar, só em vez de ser um cartão de crédito, vai ser no seguro. Dependendo da localização, mais caro ou mais barato vai ser um seguro. Então rola uma precificação também. Mesma coisa para veículo, então dependendo da distância percorrida, dependendo da localização, o CEP, dependendo dos horários de trânsito que o veículo circula mais, todas essas informações aqui se tem muito nas nossas bases de dados. Tanto que aqui é meio que uma febre agora, não sei dizer se no Brasil já está nesse nível, mas aqui se usa muitos aplicativos que te dão descontos nos seguros. Eu, por exemplo, do meu carro, dependendo do meu deslocamento, dado a distância, o horário que eu viajo, a velocidade se eu ultrapassei o limite de velocidade ou não, se eu freada brusca, se eu faço uma curva com muita velocidade, o aplicativo detecta tudo isso, vai para a base de dados do banco e isso aí vai dar uma precificação, vai gerar um risco para o cliente. Olha, esse cliente, o Michel, ele dirige mal, ele dirige bem, então ele vai pagar mais ou vai pagar menos. E aí, por trás, a inteligência por trás disso é toda modelagem estatística. Então lá ainda é um setor que eu quero chegar, mas primeiro eu estou começando lá na TI, começando a entender um pouco melhor como é que funciona tudo isso. E além disso tem a parte de relatórios, que no crédito é muito chamado de MIS, Management Information System, geração de relatórios para tomada de decisão, que são usados também por diversas áreas, inclusive a área de risco de crédito. Você faz a segmentação da clientela e verifica qual produto ou qual perfil pode ser mais lucrativo para o banco, mais arriscado para o banco. Então são análises mais gerais assim, que você tem que começar a ter um certo domínio estatístico também para identificar novas variáveis. O que a gente pode monitorar, que tipo de segmentação a gente pode fazer, como é que a gente vai dividir nossa carteira de clientes. Então, dos seguros onde eu trabalho, basicamente são essas três áreas, que a minha ideia é circular entre elas, pegar bastante experiência e desenvolver minha carreira aqui no Canadá. Como eu comentei para vocês, já pode até servir como uma dica para vocês. Em geral, você se forma, a pessoa se forma e começa a procurar logo o melhor salário. Talvez esse não seja muito bem o caminho. Seria bom você circular por algumas áreas e ver o que você gosta de fazer, que tua carreira possa evoluir rapidamente. E basicamente eu fiz isso. Eu já tive evoluções na carreira, mas eu já cheguei a dar passo atrás para receber um salário menor, mas para uma área que eu quero conhecer essa área aí. Comecei a gostar do risco de crédito, comecei a evoluir na carreira e acabei que hoje eu estou aqui no emprego que se não fosse a área de risco de crédito eu não teria. Eu não teria o conhecimento de SaaS, eu não estaria aqui no TD, não teria conseguido vaga na Quintiles, então são coisas que vocês não têm que guardar na cabeça de vocês, mas o que eu posso garantir é que a estatística como um todo tem um leque gigantesco de opções, vocês vão sair do curso, vocês talvez vão estar perdidos sem saber muito bem para onde apontar, mas tem muita possibilidade, não só aí no Brasil, como aqui fora também. Aqui tem muito estatístico, mas tem mais demanda ainda, precisa de mais estatísticos. Então, desde 2004, quando eu saí da universidade, eu já sabia desse processo de migração, mas não acabei não dando muita bola naquele tempo. Desde 2004 até hoje, a área de estatística continua sendo uma área de uma profissão prioritária aqui no Canadá, aqui em Quebec, na província de Quebec, porque cada província tem suas regras diferentes. Mas é isso, foquei um pouco mais nos seguros, eu não sei se eu consegui passar mais ou menos o que se faz aqui, mas como eu falei antes, qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiser que esclareça um pouquinho mais, é uma pena não poder estar no mesmo horário que vocês aí, que a gente pudesse fazer uma teleconferência ou algo do tipo. Mas quem sabe, se eu pretendo voltar esse ano para o Brasil, se eu puder
dou uma passadinha aí, talvez vocês não sejam mais alunos dessa disciplina, mas quem sabe a gente não se encontra por aí, tá bom? Então, era isso. Espero que vocês aproveitem o curso, tirem o máximo de proveito. Vocês estão numa universidade excelente, muito boa. Aproveitem e espero tê-los como colegas de profissão em breve. Um abraço. Tchau, tchau.